Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês podem sentar, amados, amadas do Senhor. Eu creio que, assim como foi ministrado pela irmã Kelly, da alegria, do prazer, desse grande momento de adoração, da ministração, desse louvor, amém? Como foi feito aqui nesse tempo. E eu sei que certamente todos nós estávamos com esta expectativa de vivermos esse momento de adoração ao nosso Deus. Eu sei também que nós passamos por momentos nas nossas vidas e que nos causa estranheza, nos causa dificuldades, porque são momentos realmente difíceis, né? E nós passamos então cerca de 133 dias distantes, sem podermos estarmos assim, nos reunindo do ponto de vista físico, né? E estamos voltando nessa noite de uma forma ainda estranha àquela que nós estávamos acostumados, né? Nós estamos ainda obedecendo as regras de um distanciamento social, e essas regras vocês veem que, talvez de 250 cadeiras, nós tenhamos aí cerca de 50 cadeiras aí para que as pessoas estivessem aqui. E vocês sabem que nem todos os irmãos ainda se predispõem a vir, alguns porque estão dentro daquilo que a gente chama de grupo de risco, outros porque ainda têm receio do que pode acontecer, mas nesta noite, além do que já foi louvado, do que já foi adorado, como ministro da palavra de Deus, eu quero reconhecer a glória de Deus nesse lugar. Eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero bendizer o nome do Senhor, eu quero exaltar o nome do Senhor, porque não foram 133 dias calados, mas foi um tempo onde a igreja esteve orando, não só a igreja de Atos, mas a igreja do Senhor, ela esteve orando, esteve atenta, esteve vigilante. E mais do que nunca, igreja, eu quero dizer que nós vamos precisar continuar assim, nós vamos precisar continuar atentos, nós vamos precisar continuar, dar uma continuidade de uma vida de vigilância nesse caminho, nesse percurso e que a igreja está caminhando. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, primeiro porque Deus nos permitiu estar aqui novamente, estou muito feliz por revê-los, estou muito feliz pela vida de vocês, porque durante esse tempo estivemos nós orando por essa igreja, e não é nada além do normal, porque é obrigação do pastor interceder pela vida das suas ovelhas, orar pela vida das suas ovelhas, assim como também é função e obrigação da igreja orar pelo seu pastor. Nós cobrimos vocês de orações, e vocês também oram em prol do ministério, em prol da minha vida, em prol da vida da pastora Dilma, amém? E de toda a liderança da igreja. E certamente estivemos muitas vezes juntos, através das plataformas digitais. Mas hoje nós estamos aqui, E glória a Deus pela vida do ministério, daqueles que fazem o ministério de louvor da igreja de Atos, pela forma como louvor e engrandecer o nome do Senhor, e glória a Deus pela vida da igreja que está aqui viva, ativada, os diáconos que estão aqui nessa noite, na sua maioria, talvez falo só Dinho aí, por causa faz parte do grupo de risco, amém? Mas ele é sarado, eu continuo declarando para a honra e glória do nome do Senhor, e certamente alguns irmãos que estão nos assistindo pela internet, no caso pelo Instagram, e outros que nos assistirão pelo canal Atos e também pela página dos Jovens Conectados com Cristo, amém? Então está registrada a minha alegria, está registrado o meu prazer de estarmos aqui. Vivemos 133 dias na expectativa de que esse dia chegasse, e esse dia chegou. E eu queria que a igreja fervorosa do Senhor saudasse ao Deus Todo-Poderoso com uma salva de palmas bem grande, bem intensa, bem poderosa. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para o Deus Todo-Poderoso, é para Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, a brilhante estrela da manhã, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aleluia! É para o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, toda a celebração, porque Ele é o nome acima de todos os nomes, mais forte, mais intenso. É para Jesus Cristo, é para Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da glória. Aleluia, aleluia, grande é o Senhor, amém, aleluia.
Bem, eu gostaria que, se você trouxe a sua Bíblia, você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, e você localiza o versículo de número 28, e eu vou partir daí. Amém? Deus tem uma palavra para você. É claro que como pastor a gente gosta de ministrar, você topando no irmão, diga seu irmão, mas hoje não vai ser assim, amém? Hoje muitas vezes eu vou dizer, diga para você mesmo, fale para você mesmo, porque pela distância, muitas vezes você não vai poder falar para a pessoa que está perto de você, porque não está tão perto, são 2 metros de distância, e tem que ser assim, glória a Deus. Muito bem, esses dias, eu fiz muitas lives nesse tempo, amém? Trouxe muitas ministrações online e foi um tempo abençoado. A igreja, os pastores tiveram que reaprender, tiveram que se mobilizar de uma forma diferente. As ovelhas do Senhor também tiveram que se mobilizar de uma forma diferente e aprendemos bastante coisa. A igreja não ficou parada. E a última live que eu fiz foi na sexta-feira. E lá na live eu falei sobre crescendo em meio à crise, amém? Já que nós estamos falando muito de crise, e naquela ministração eu falava que, na verdade, Deus é um Deus que abre portas, e Deus é um Deus que cria oportunidades inesperadas, e eu continuo crendo, e naquela live eu justifiquei e fundamentei porque que Deus é um Deus que cria coisas onde não existe, mas hoje eu quero falar para vocês a respeito da esperança. E Deus me trouxe até aqui, e trouxe vocês até aqui, para que a gente possa dizer, mantenha viva a sua esperança. E aí, se você crer nessa palavra desde já, eu gostaria que você dissesse para você mesmo, eu vou manter viva a minha esperança. Mantenha viva a sua esperança. Porque existe um Deus que não deixou de cuidar de você. Existe um Deus que vai continuar cuidando de você. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Na verdade, Deus, desde quando planejou você, ainda quando você não tinha forma no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha preparado um plano perfeito para você. Diga, Senhor, eu aceito os teus planos para a minha vida. Diga assim, Senhor, eu sei que Tu és um Deus de propósito, e eu aceito o Teu propósito para a minha vida. Isso já é motivo mais do que suficiente para você manter viva a sua esperança. E aí, se eu fosse olhar para as circunstâncias atuais, por tudo que a gente passou nesses 133 dias, e se eu fosse olhar para aquilo que os intelectuais, os estudiosos, a OMS está dizendo, que a pandemia ainda não está controlada, e que ainda estamos longe de ter a cura, e que ainda estamos longe de podermos viver da forma como nós temos, ou se alguém continuar dizendo que nós agora temos um novo normal, eu vou estar olhando para as circunstâncias. Mas a Bíblia me ensina que eu não fui chamado para viver por vista. Diga para você mesmo, Senhor, eu não fui chamado para viver por vista. Mas a Bíblia me ensina que eu e você fomos chamados para vivermos pela fé. E aí talvez você fique pensando, como que alguém pode viver pela fé e não pelos noticiários do dia a dia? Talvez você fique pensando como alguém pode viver pela fé e não com base nas notícias que saem nos jornais, não com base nas notícias que saem no site, na internet todos os dias. E a Bíblia me ensina que em toda e qualquer circunstância, o Senhor não perdeu o controle sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia me diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que eu pedi para você abrir. A Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor, aí ele diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pergunto, você é chamado de Deus? Sim ou não? Sim. Está fraco? Sim ou não?
Nós somos chamados de Deus, eu tenho convicção disso. Somos chamados para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que no mínimo você foi chamado para fazer parte da grande comissão de pregar o evangelho a toda a criatura. Então Paulo, quando escreve Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso fala de circunstâncias. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que em todas as circunstâncias Deus tem algo a nos ensinar. Tudo serve para o nosso crescimento, tudo serve para o nosso crescimento em Cristo, tudo serve para o nosso crescimento na vida. As experiências que nós passamos individualmente e eu como igreja nesse tempo servem para o nosso crescimento, servem para a edificação da nossa fé. Eu tenho certeza que muitos, para não dizer todos, saem dessa crise de 133 dias, ou com a outros que ainda poderão surgir, fortalecidos no Senhor, crendo que Deus é poderoso, crendo que Deus não se esqueceu de você. Você está vivo, você está viva, você está fortalecido no Senhor. Mesmo aqueles que foram acometidos pelo vírus, amém? Mesmo aqueles que foram acometidos pelo vírus, muitos foram sarados, mas você pode dizer, pastor, alguns partiram, não tem problema, o propósito se cumpriu, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Deus sabe trabalhar, Deus sabe fazer todas as coisas. Embora nem tudo eu consiga entender momentaneamente, mas eu tenho que continuar crendo num Deus que é poderoso. Diga, todo o poder reside no Deus que me ama. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Agora, quando fala de circunstância, você já está aprendendo, e a Bíblia diz para mim e para você, que na verdade todas as coisas cooperam para o meu crescimento, cooperam para o meu bem, mesmo quando eu não consigo entender. Sabe, muitas vezes Deus não vai me dar aquilo que eu estou pedindo a Ele, muitas vezes Deus vai me dar aquilo que eu preciso para o meu crescimento, para a minha edificação. Às vezes nós oramos e queremos muito uma coisa, mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, que tem o conhecimento de todas as coisas, muitas vezes Ele não nos concede aquilo que nós pedimos, mas nos concede aquilo que nós precisamos, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Agora, se você está com a sua Bíblia, a minha expectativa é que você esteja. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículo do número 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus continua falando comigo e com você acerca daquilo que nós estamos chamando de circunstâncias. Circunstâncias está ligada à crise. A Bíblia aqui em Filipenses 4 nos mostra um homem chamado Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, falando de como viver em circunstâncias adversas, ou como viver em momentos bons, sabe? Eu quero que a igreja entenda nessa noite que a vida é feita de momentos bons, mas a vida também é feita de momentos ruins. Existem momentos de prosperidade, existem momentos de grandeza, de crescimento, existem momentos de aceleração, existem momentos em que tudo flui bem, mas você precisa entender que existem momentos que as coisas travam, existem momentos que as coisas ficam difíceis, mas isso não significa dizer que Deus saiu do controle. Talvez a sua dificuldade nesse momento é que você quer trabalhar e você não tem um emprego. Talvez a sua dificuldade nesse momento é que você pode estar cheio de dívidas. Talvez a dificuldade nesse momento é que alguém na sua família está doente. Talvez a dificuldade nesse momento, né, é que na verdade você gostaria o seu contrato de trabalho está suspenso. N coisas podem estar acontecendo na sua vida. Isso são circunstâncias adversas, mas isso não significa dizer que Deus saiu do controle. E a palavra de Deus nessa noite, como nós vimos, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que existe um Deus que já preparou um novo momento para a sua vida. Existe um Deus que já preparou um novo caminho para a sua vida. Eu sei que existe um Deus que tem cuidado de você. Eu sei que tem um Deus cuidando do teu marido. Eu sei que tem um Deus cuidando da tua mulher. Eu sei que tem um Deus preparando algo novo, grandioso para você. Pastor, como é que você pode dizer isso? Porque a palavra de Deus está cheia de promessas que me garante que existe um Deus que cuida de mim e cuida de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, 11 diz assim: não digo, Paulo dizendo, não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação.
A Bíblia diz que, como cristão, Paulo nos ensina que você tem que aprender a se contentar com aquilo que Deus providenciou para a sua vida em toda e qualquer situação. Amém? E a Bíblia, e ainda ele mesmo diz, ainda no versículo de número 12, se você puder acompanhar comigo, veja aí comigo, Filipenses 4, 12 diz assim, é Paulo dizendo: sei passar necessidade e também ser ter abundância. Amém, glória a Deus. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi a ter fartura como a ter fome, também a ter abundância como a padecer de necessidade. A Bíblia diz que em todas as coisas, amém, glória a Deus, me dê mais 10. A Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos dar glórias a Deus, não pela dificuldade, mas por aquilo que Deus vai produzir e vai me capacitar para superar a dificuldade, amém? Porque muitas vezes existem pessoas que só querem buscar a Deus quando estão na sua necessidade. Mas quando estão bem, quando tudo parece abundante, existem pessoas que esquecem que Deus providenciou aquele momento. Mas a Bíblia, Paulo me ensina que independente da circunstância, independente do momento, eu devo orar ao Senhor, eu devo engrandecer o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu andar um pouco mais, e passeando na Bíblia, no Novo Testamento, eu posso chegar na primeira carta aos Tessalonicenses. E na primeira carta aos Tessalonicenses, eu posso localizar aquilo que está no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 18. E se você puder abrir a sua Bíblia, eu sei, pastor, no domingo à noite, abrindo Bíblia, amém, glória a Deus. Talvez você não tenha tido a oportunidade de, na tua casa, mesmo nesses 4 meses, ter aberto a Bíblia com tanta intensidade. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo número 18, nós estamos falando acerca de como o cristão deve se comportar em todas as circunstâncias. Paulo nos diz então, lá, como a gente acabou de ler em Romanos 8, amém? Que todas as coisas, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando chegou em Filipenses, ele mesmo disse que ele sabia viver e engrandecer o nome do Senhor em qualquer circunstância. E agora, o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus de Deus para convosco. E se você quiser ver o versículo de número 16, 2 versículos acima, ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e, portanto, em tudo dai graças. Muito bem, a Bíblia me ensina então que eu devo aprender a viver debaixo da direção do Espírito Santo de Deus em toda e qualquer circunstância. Agora, eu queria que você entendesse ainda que Deus já preparou um futuro brilhante para mim e para você. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura você é. Você pode dizer assim: eu sou nova criatura. A Bíblia me assegura que aqueles que têm uma aliança com Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, são novas criaturas. Andam em novidade de vida, andam glorificando o nome do Senhor, andam bendizendo o nome do Senhor. Alguém que é nova criatura vai estar cheio da glória de Deus, vai viver um estilo de vida que, independente da circunstância, independente dos problemas, da adversidade que você está enfrentando, o seu coração deve estar cheio de alegria. Amém? Isso significa dizer que a sua boca deve se encher de riso quando você lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. E se eu estou dizendo isso me fala de esperança. E aí, dentro desse estilo, desses 6 versículos que eu preparei para você, com base em livros diferentes, eu queria que você visse comigo aquilo que está em Salmos 37 e 37. Você estava no Novo Testamento,
Eu agora te dou a oportunidade de você voltar um pouco lá no Velho Testamento e você localizar Salmo de número 37, versículo 37. E aqui Deus começa a abrir o teu coração e falar de esperança para você. Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer que independente das circunstâncias que você esteja vivendo hoje, Ele já preparou um novo caminho para você, já preparou uma nova vida para você, e Ele te enche de esperança, independente das circunstâncias que você está vivendo. Oh, aleluia! Deus já preparou um novo e vivo caminho, um caminho cheio de esperança, um caminho bonito para você, um caminho apropriado. Mas pastor, não vai ter dificuldades? Não, eu não estou dizendo que não terá dificuldades, eu estou dizendo que nesse caminho novo, nesse caminho cheio de esperança, a vitória é certa, a vitória está garantida, a vitória é certa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, a estes serão dados a coroa da vitória. Com Cristo é vencer ou vencer, amado. Aqueles que estão em Cristo não podem retroceder, não tem por que retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas você foi chamado para avançar, você foi capacitado para avançar, independente das dificuldades, existe um propósito te esperando, e quando você descobre o propósito, quando você se arrisca em cumprir o propósito, seu coração se enche de alegria, seu coração se enche de esperança. Aquilo que é peso para alguns, para você, porque está no propósito, é motivo de alegria. Você pode imaginar João Batista vivendo no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel, mas fortalecido no Senhor, cheio de fé, cumprindo o propósito, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho daquele que seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E chega um ponto que ele diz assim, pega os discípulos e dizem, vai lá, pergunta a Jesus se ele é o que haveria de vir. E Jesus vai dizer, olha, quando os discípulos perguntam isso, Jesus cura, faz cego enxergar, faz aleijado andar, faz surdo ouvir. E ele diz, diga a João que a obra está sendo feita. Diga a João que os cegos veem. Diga a João que os surdos ouvem. Diga a João que os coxos andam. Aleluia! Amém? Porque o reino de Deus já havia chegado. Ei, amado, o reino de Deus já chegou no teu coração. O reino de Deus está instalado no teu coração, está estabelecido. Você só é capaz de amar hoje porque o reino de Deus está estabelecido no seu coração. Você só é capaz de falar de Jesus hoje porque o reino de Deus está instalado no teu coração. O reino de Deus te alcançou. Se alegre, isso é motivo de grande alegria, porque está posto para você um caminho novo, um caminho vivo, um caminho onde o próprio Deus tem direcionado a tua vida. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Agora Salmo 37 diz assim, veja comigo, nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Ei, você tem sido um homem sincero, você tem sido uma mulher sincera, você tem sido um homem sincero com as coisas de Deus, o seu coração está no Senhor. A Bíblia me assegura, tem uma promessa dizendo aqui, que é notável o homem que é sincero, que é notável a mulher sincera, que é notável o homem que tem um caminho, que tem um coração reto no Senhor, porque certamente o futuro desse homem, o futuro dessa mulher será de paz. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me alegro. Se alegra por quê, pastor? Porque eu e você temos nos esforçado para mantermos o nosso coração no Senhor, para vivermos uma vida de retidão. Pastor, retidão como? Com base na palavra dele, ouvindo a palavra, declarando a palavra, praticando a palavra, para que assim essa promessa venha se cumprir na sua vida. Aleluia. Agora, se você ainda não se alegrou, se você ainda não pegou fogo com essa palavra, e eu queria que você visse aquilo que está em Provérbios, no capítulo de número 23, versículo 18. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Veja o que Deus diz para você nessa noite. Essa palavra é para você, estas promessas são para você, para grandes, para pequenos, para pré-adolescentes, para adolescentes, para jovens, porque a palavra de Deus, ela alcança a vida de todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Mantenha vivo a sua esperança. Mantenha viva a sua esperança. Diga assim novamente, Senhor, eu te agradeço. Todo mundo, Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra
mantém viva a minha esperança. Agora, Provérbios 23, versículo 18 diz assim: certamente, 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 certamente há esperança para ti. Aleluia! O Senhor está dizendo que certamente, certamente, uma coisa que é certamente, Ele diz: eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho convicção que para você há esperança. Mantenha viva a esperança. Mas pastor, os jornais dizem isso, os jornais diz aquilo, os infectologistas dizem outras coisas. Há um Deus que é Senhor dos senhores, há um Deus que é médico dos médicos, há um Deus que ensina os infectologistas, há um Deus que Ele mesmo disse, Ele mesmo apregoou sobre pandemia. Há um Deus que não saiu do controle. Há um Deus que continua no governo de todas as coisas. Há um Deus que antes de Moisés existir, Ele disse: eu sou. Há um Deus que diz que antes de Abraão existir, Ele disse: eu sou. Eu sou o Deus mais do que suficiente. Eu sou o Deus que posso todas as coisas. Um dos meus nomes é Tissaliá, o Deus de repente, o Deus que de repente abre portas e que ninguém fecha. Um Deus que fecha portas passadas e abre portas novas. Um Deus que cria oportunidades onde não tem. Um Deus que abre empregos quando alguém diz que não tem emprego. Um Deus que promove quando o homem diz que vai lhe demitir. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Um Deus que, mesmo quando alguém diz que não vai com a tua cara, que tem o desejo de destruir a sua vida, alguém que diz: você nesse não pode tocar, nessa você não pode tocar. Ele é meu, ela é minha. Eu já enchi a vida dela de esperança. Eu já escrevi o nome dela, o nome dele no livro da vida. Eu a escolhi. Eu o escolhi. É meu chamado, é meu chegado. Eu o amo. E quando você ora, você se enche de esperança. Sabe por que você se enche de esperança? Porque quando a resposta da sua oração não está baseada no quanto você ama, a resposta da sua oração está baseada no quanto Deus te ama. Eu não sei se você entende isso nessa noite. A resposta da tua oração não depende da intensidade do teu nível de amor para com Deus. Depende da intensidade do amor dele para com você. Mas a própria Bíblia diz que o Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer assim para você mesmo: Senhor, obrigado, porque a vida eterna me espera, e a vida eterna eu passarei ao teu lado. Oh, eu sendo você, eu glorificava o nome do Senhor. Eu dizia: Pai, obrigado porque o Senhor me escolheu. Pai, obrigado porque o Senhor me chamou. Obrigado, Pai, porque quando eu não tinha nada, quando eu não tinha esperança, o Senhor me encheu de esperança. Obrigado, Pai, porque quando eu não sabia nada, quando eu era cego, quando eu era sujo, quando eu era surdo, eu era cego espiritualmente, eu era surdo espiritualmente, o Senhor mesmo abriu os meus olhos, abriu meus ouvidos, e a tua palavra gerou fé em meu coração. E por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Aleluia. Agora, se isso ainda não aqueceu o teu coração acerca de que você deve manter viva a sua esperança,
Veja aquilo que está escrito em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11. E eu estou me aproximando do final, como dizem aqueles que gostam de rir quando eu digo assim, para ministrar a ceia do Senhor nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Jeremias 29, 11. Assim diz a palavra de Deus. Todos acharam? Aliás, o nosso homem da comunicação está colocando ali. E eu vou ler por aqui para não correr o risco de errar. E as traduções às vezes são um pouquinho diferentes. Jeremias 29, 11. Almeida corrigida fiel. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Assim diz pastor Maurício. Assim diz pastor Edilma. Assim diz a diaconisa Jéssica Barreto. Assim diz a diaconisa Vanessa. Diaconisa Rose. Diaconisa Jéssica Oliveira. Assim diz o diácono Dinho. Assim diz o Senhor. E ele diz: pensamentos de guerra, de rumores de guerra, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar o fim que o vizinho espera, para vos dar o fim de alguém que fala de você, para vos dar o fim que alguém que tem profetizado mal na sua vida. É assim? Não. Para vos dar o fim que esperai, aquilo que eu já preparei para você, o propósito que eu já estabeleci para você. Se encha de esperança nessa noite, porque o Senhor já preparou um caminho para você. E aí, pastor, quais são as verdades que eu devo sair daqui nessa noite? A primeira verdade que eu queria que você saísse daqui nessa noite é com a convicção de que você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E no dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele passou a ser o teu Senhor e o teu Salvador. Por isso Ele tem cuidado de você. Por isso Ele tem cuidado de você. Por isso Ele vai continuar cuidando de você. Continue crendo, mantenha viva a sua esperança, porque a fidelidade de Deus é infinitamente maior do que a sua, do que a minha. Você falha com Deus várias vezes durante o dia, mas sabe, quando você falha, quando eu falho com Deus durante o dia, Ele olha para Jesus. Você falha e Ele olha para Jesus, se eu posso dizer assim. O mundo te acusa porque você está falhando. E Ele vai dizer: o sangue do meu filho já cobriu os pecados dele ou dela. Você falha, se arrepende por causa da sua limitação. E o pai olha para o filho e diz: o meu sangue também foi derramado por ele. Isso não significa dizer que você está aqui, eu estou fazendo apologia ao pecado, que você deve viver pecando. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você que certamente pela sua limitação, pela sua condição humana, você vai cometer falhas. E mesmo quando o mundo te acusa, quando o mundo te apedreja, Ele reconhece. O Espírito de Deus olha para você e não vê pecado nenhum. Não porque você não pecou, mas porque o Filho dele já pagou o preço pelos seus pecados. Mas lembre-se que Salmos 37, salvo engano 37 e 37, a Bíblia fala de retidão. Significa dizer que você vai ter que se esforçar para viver em santidade. Para que você tenha que viver com base no amor de Deus. Mas certamente em alguns momentos você vai falhar. Mas o sangue de Cristo já cobriu as multidões dos seus pecados. Você tem que continuar no caminho, tem que continuar perseverando. Mantenha viva a sua esperança. Porque a outra verdade é que aqueles que confiam, que entregaram a vida ao Senhor, já sabe que Ele tem o melhor para você. Ele já estabeleceu o melhor para você.
Antes mesmo, eu comecei dizendo que antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, Ele mesmo já tinha um propósito para você. Talvez você não tenha descoberto ainda o seu propósito. Talvez você ainda não esteja vivendo no centro da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele lhe dê a conhecer o teu propósito, para que Ele tente te chamar, para que você possa se encher de alegria e de esperança. Eu encerro dizendo que Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas. Deus está abrindo portas. Deus está criando oportunidades. Deus está abrindo portas para os filhos dele. Deus está criando oportunidades para o filho dele. Deus está conduzindo os filhos dele para o caminho que Ele mesmo já preparou. Decida hoje, sem medo, sem incerteza, mas com fé, entrar pelas portas, pelas oportunidades que o Senhor já preparou para você. Vou profetizar na sua vida com a convicção daquilo que está na palavra de Deus. Estejam atentos, porque nesse novo tempo, em plena pandemia ou em pós-pandemia, não importa, Deus está abrindo portas para aqueles que creem. Deus está criando oportunidades para aqueles que creem. Aleluia. Deus está preparando empregos melhores para aqueles que têm clamado. Deus está preparando empregos com salários melhores para aqueles que têm clamado. Deus está preparando negócios para aqueles que têm desejos de ser empresários. Deus está enchendo de sabedoria homens e mulheres nesse lugar. E aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistirão, enchendo de sabedoria, de estratégias, para que se cumpra na sua vida aquilo que nós já sabemos, que Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Se encha de esperança. O tempo de vergonha já passou. Se encha de esperança, porque o Senhor começa a te honrar nesta noite, para a honra e glória do nome dEle. Se encha de esperança, porque aonde não tinha reconhecimento, as pessoas vão olhar para você com um olhar como se estivesse vendo um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, por causa da glória de Deus sobre a sua vida. Se encha de esperança, porque as pessoas a partir de hoje olharão para você na sua própria casa e vão dizer: você está diferente, você está diferente. E a diferença é o brilho de Deus sobre a sua vida, sobre os teus olhos. Se encha de esperança, porque aonde você for, as pessoas vão te ver com um nível de inteligência diferenciado. E você vai se perguntar: mas eu não fiz nada, não fiz nenhum curso novo, não fiz nada, as habilidades são as mesmas. Mas são as portas se abrindo, as oportunidades se abrindo, porque o Senhor tem expectativa de que a sua vida dê certo, para que o nome dEle possa ser glorificado. Oportunidades de novos negócios, aqueles que são empresários. Oportunidade de novos negócios, oportunidade de novos investimentos. Não temas, não tenha medo. Quando eu vir a voz de Deus acerca dessa palavra profética, mergulhe de cabeça, passe pela porta, sem vacilar, porque é o Senhor te enchendo de esperança e te colocando no novo nível, te colocando no novo nível, te colocando num novo nível. E se você crer, dê glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus mais forte, com convicção. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Aleluia. A obra de Deus é feita pela fé, meu irmão, minha irmã. A obra de Deus é feita pela fé. Quando a palavra for liberada, dentro de você tem que ter a convicção. Porque quem vai dizer o como não é você. O como é com Deus. Você pode olhar hoje, e muitos crentes têm se perdido aí. Eu não vou me aprofundar porque eu quero encerrar. Mas muitos crentes têm agido como Zacarias, o pai de João Batista. Quer saber o como? E o como não é com você. O como é com aquele que te chamou. Porque ele já tem tudo preparado. Tudo está pronto. Ele só quer que você creia. Diga assim: eu saio daqui nesta noite crendo nas tuas promessas, Senhor, para a minha vida. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quero chamar os diáconos aqui, os que vão me ajudar a ceia do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar, meu amado, um pouquinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu não me perca, Engrandecido seja o nome do indo Senhor. atrás do vento, meus olhos estão em ti. Tem alguém nesse lugar, antes de eu começar a ministrar a ceia, alguém que não tem uma aliança com Cristo, mas gostaria nessa noite de fazer aliança com Cristo? Se você está aqui nesse lugar nessa noite e você ainda não tem uma aliança com Cristo, não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou se você um dia já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas você sabe no teu coração que você precisa renovar a aliança com Ele, eu quero que você venha até aqui à frente e eu vou estar orando por você. Pastor, como é que eu sei que eu não tenho aliança com Jesus? Se você nunca abriu a sua boca, nunca convidou Jesus Cristo e declarou que Ele é o teu, para ser o teu Senhor e o teu Salvador, conforme está em Romanos 10, 9, é porque você não tem uma aliança com Ele. Porque o correto é você dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador, e eu creio no meu coração que o teu Espírito vive e reina e reinará para sempre. E eu entrego a minha vida a Ti e declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e eu passarei a viver de acordo com a Tua palavra. Há alguém nessa condição? Alguém que um dia fez essa declaração, mas andou distante e tem dúvida acerca de como viveu distante e que gostaria de publicamente renovar a aliança? Todos mantiveram a salvação no tempo de pandemia? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, nós vamos ministrar agora a ceia do Senhor. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, porque o Teu povo se manteve fiel à Tua palavra nesse tempo. Amém. Eu não quero me demorar muito, mas então eu vou consagrar os elementos. Uma diaconisa pega o pão, a outra pega o suco de uva, e nós vamos estar orando por esses elementos. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Suas mãos são santas, seu coração é um coração abençoador, amém? E a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo comemorou a Páscoa como judeus que ele era. Ele tinha que cumprir aquilo que estava na lei, mas ele sabia que ele alcançaria homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, e que não seriam judeus, seríamos como nós, gentios, mas que nos tornaríamos a igreja do Senhor, nos tornaríamos filhos de Deus. E Ele nos deu uma ordenança, Ele nos deu um fundamento, um mandamento, que nós deveríamos relembrar o sacrifício dele naquela cruz, não com tristeza, não com alegria, mas com reverência, com entendimento de que Ele morreu por mim e morreu por você naquela cruz. Mas deveríamos celebrar,
rememorar, relembrar de que ele não está morto, de que ele não está pregado na cruz, mas que ele vive, ele ressuscitou, e ele vive, e ele vive eternamente, e nós viveremos com ele eternamente. Amém? Então, a Bíblia escreve, conforme está escrito aqui, registrado aqui, em 1 Coríntios 11, 23, tem outros textos, normalmente eu uso esse. Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 23, versículo 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E a Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 11 de 1 de Coríntios que, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Vivemos na expectativa do Senhor levar a sua noiva, levar a sua igreja, que somos nós. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, nós continuamos na terra, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, testemunhando da obra de Cristo naquela cruz, porque o corpo dele foi despedaçado naquela cruz, trespassado, porque eu deveria estar no lugar dele, você deveria estar no lugar dele, mas ele fez isso por nós. Lembramos nessa noite que o sangue dele, precioso, sem pecado, puro, foi derramado naquela cruz, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. E por isso nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, porque fazemos parte do corpo de Cristo, somos do exército de Cristo, somos filhos de Deus, por causa da obra de Cristo. E normalmente os elementos que fazem parte da ceia do Senhor, como a própria Bíblia diz aqui, é o pão, que tipifica o corpo de Cristo, e o suco, no caso o suco de uva lá, era o vinho que tipificava o sangue de Cristo derramado naquela cruz, porque os pecados só podem ser lavados na vida de um homem e de uma mulher com o sangue purificado, e o único sangue apropriado para isso é o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia, Paulo então diz que ele tomou, lembrando aquilo que está nos evangelhos, ele tomou o pão e consagrou, e nós vamos fazer isso agora. E eu peço para que a irmã Rose possa elevar um pouco o pão, para que a gente possa orar. E você agora, com suas mãos estendidas, vamos declarar esse pão abençoado e consagrado, apropriado para essa cerimônia de ceia do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, baseado naquilo que está escrito na Tua palavra, Pai, sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor tomou um pão e deu graças e o partiu. E nessa noite nós declaramos esse pão consagrado e abençoado para essa cerimônia de Santa Ceia. E todo aquele que também já está partido, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Lembrando aqui, tipificando o Teu corpo, que foi pregado naquele madeiro, para que eu tivesse a graça, tivesse o favor, porque o Senhor morreu no meu lugar. Obrigado, irmã Rosa. A palavra diz ainda que, da mesma forma, ele pegou um cálice. E eu pediria que a irmã Vanessa elevasse um pouco mais o cálice, e as suas mãos continuassem estendidas. Eu declaro abençoado e consagrado esse cálice, contendo, na verdade, o suco que está dentro dele, o suco de uva, que está dentro desse cálice, Pai, tipificando o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, Pai, em meu favor, para que o meu espírito, por causa do sangue de Cristo, pudesse ser purificado, Pai. E por isso nós te agradecemos e declaramos este elemento também apropriado para a cerimônia de ceia do Senhor nessa noite, e também aquela que já está dentro da salva. E nós já te agradecemos no nome de Jesus e dizemos amém. Amém pelo pão, amém pelo suco de uva, ambos consagrados para essa cerimônia de ceia do Senhor. Agora nós vamos pedir que as diaconisas possam servir aos irmãos que estão aqui. O pão já está separado, o suco de uva já está separado, e só falta uma última instrução. E essa última instrução é: você pode
Quem pode cear? A condição para que alguém possa cear é, primeiro, que ele tenha uma aliança com Cristo. Se você tem uma aliança com Cristo e essa aliança está em dia, essa é a primeira condição para que você possa cear. A outra condição é que você esteja em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em comunhão com os seus pais na terra, em comunhão com os seus irmãos. Enfim, o seu coração precisa estar numa condição, não é? De santidade, de intimidade, para que você nesse momento, nessa cerimônia de entrega, de consagração, de reverência, de reconhecimento, você possa, em comunhão com os irmãos, participar dessa cerimônia. Ah, pastor, eu me lembrei de algo agora, que alguém me machucou, alguém me magoou, eu magoei alguém. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar de cear? Eu tenho dito que não. Antes que a salva chegue até você com o suco de uva e com o pão, verdadeiramente você pode liberar perdão para alguém que te feriu ou para alguém que te machucou. Ou você pode pedir perdão se você machucou alguém. E quando você sair daqui, independente de qual for a condição, verdadeiramente aquilo que já processou no seu coração aqui, você vai externar para a pessoa com quem você tem uma mágoa, ou lhe magoou, enfim, não importa para mim a condição, mas o que importa é a sua determinação no coração, de você manter o seu coração purificado, limpo, para que você possa participar dessa cerimônia de comunhão. Porque embora a gente está fazendo isso aqui no natural, relembrando, né, tudo o que aconteceu, mas a ceia é algo espiritual. A gente faz isso aqui natural, mas na verdade não é um simbolismo por ser um simbolismo. Está carregado de fé, está carregado de convicção, de espiritualidade. Porque a ceia do Senhor é espiritual. É uma posição no Espírito. E assim, à medida que elas forem entregando, você recebendo, você vai ficar de pé. Amém? As diaconisas podem servir aos irmãos. O louvor pode estar louvando, adorando. Glória a Deus. Estamos mais perto de encerrar o culto aí quando começamos. Amém? Eu queria que fosse bem rápido, mas as coisas às vezes não acontecem na velocidade que nós queremos. Sua glória, sofri um madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs o anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna sou. Mente teu, fui encontrado pelo teu amor. Pelo teu amor, pelo teu amor. Amém. Glória a Deus. Todas as pessoas que estão em condições de cear e querem cear, receberam os elementos. Se tem alguém que deseja cear, está em condições de cear, mas não recebeu os elementos, levante a mão e o diácono, a diaconisa vai chegar até você. Senão nós vamos continuar para a gente encerrar. Senhor, diz assim a tua palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, outra vez citando o apóstolo Paulo, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e a Bíblia diz que ao pegar o pão, ele deu graças e o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, pois ele é o pão da vida. Você pode comer o pão. A Bíblia diz ainda, no versículo número 25, na mesma epístola, Paulo diz assim, que semelhantemente, depois de cear, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Você pode tomar do cálice da nova e eterna aliança. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aonde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você.
Amém, glória a Deus. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, Pai santo, neste primeiro culto, Senhor, de retorno, Pai, a este espaço. Queremos, Pai amado, Pai santo, que o Senhor nos visitou nessa noite. Queremos, Pai amado, Pai santo, na autoridade que tem o nome de Jesus, que o Senhor fez coisas novas nas nossas vidas nessa noite. Queremos que o Senhor nos encheu de esperança. Queremos que o Senhor nos fez manter viva a esperança em nossos corações. Porque a tua palavra, Pai, que foi apregoada, diz que certamente há esperança guardada no teu coração, Pai, para mim e para meus irmãos. Obrigado, Senhor, Pai, na autoridade que tem o nome de Jesus. Porque a tua palavra me ensina, nos ensinou nessa noite, que o Senhor tem pensamentos de paz, tem pensamentos de bem e não de mal ao nosso respeito. E tudo já foi estabelecido para que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas. Assim, Pai, nós saímos daqui convencidos nessa noite de que a tua aliança, que a nossa aliança contigo, Pai, é uma aliança de amor, por causa da obra do teu filho feita naquela cruz. Entregou a vida dele naquela cruz, derramou o sangue dele naquela cruz, por mim e por todos os meus irmãos, Pai. E isso me dará certeza, a convicção que eu posso caminhar pelo caminho que Ele mesmo já preparou para a minha vida. Obrigado, Pai, porque eu já sei a direção. A tua palavra me dará a direção. A tua palavra me dará a certeza por onde eu devo caminhar, porque está escrito assim mesmo nela, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. E eu vou seguir a direção que o teu Espírito Santo tem estabelecido para mim, para minha vida. Eu oro assim, Pai, no nome de Jesus, e que essa oração seja também a oração dos meus irmãos nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém.